A gente vai ensinar hoje aqui para vocês como tá extraindo dados de temperatura do sensor MODES, tá? Esse aqui, deixa eu mostrar minha apresentação aqui. Esse sensor aqui, ó, tá? Numa outra aula eu mostrei como fazer o download dessas imagens. Hoje, especificamente, a gente vai mostrar como tá extraindo esses dados, tá? Em graus Celsius. Então, fique ligado aí e bora começar. Então, eu venho aqui na minha pasta onde eu tô trabalhando, tá? Eu vou escolher o meu arquivo que eu quero trabalhar. Tô trabalhando com esse ano aqui, tá? E vou escolher as minhas imagens. São 4 imagens que eu tenho aqui para minha área que eu tô trabalhando, tá? São 4 imagens. E eu vou puxar aqui para minha view do meu ArcMap, tá? E dou OK. Pronto. Eu tenho as minhas 4 imagens aqui, tá? Plotadas no minha view. E o que acontece? Para trabalhar com esses dados de temperatura, o MODES, né? Para estar extraindo esses dados, eu vou precisar de 2 softwares, que é o ArcGIS e o Envy, tá? Se você não tem o Envy, aqui eu não sei como extrair só pelo ArcGIS, tá? Eu já pesquisei um monte de artigo e nos artigos a única referência que eles dizem é o Envy e eu vou ensinar pelo Envy. E aí, se você não tiver o Envy, você tem que obter o Envy, né? Tá. Então, pelo fato de eu ter que trabalhar esses dados no Envy, quando a NASA ela disponibiliza esses dados, ela disponibiliza na extensão HDF aqui, ó. Aqui no finalzinho, tá? Ele disponibiliza nessa extensão. O ArcGIS ele lê essa extensão, mas o Envy eu não consegui abrir essas imagens no Envy, tá? Então o que foi que eu fiz? A imagem que o Envy ele reconhece é a TIFF, que é o formato TIFF. Eu acho que eu não vi um software que não reconheça. Então eu venho com o botão direito aqui e exportei esses dados em formato TIFF, tá? Vou lá para dentro da minha imagem lá, ou da minha pasta que eu quero salvar, tá? Tô trabalhando nessa pasta aqui e eu peço para salvar e plotar na minha tela, tá? Veja que ele já converteu para o formato TIFF e vou fazer isso para todas as outras imagens, tá ok? Quando eu fiz pela primeira imagem, o ArcGIS ele já reconheceu o diretório da minha pasta. Então, se você for salvar na mesma pasta, então não precisa você estar indo lá na pasta de novo. Você só vem aqui em salva e pede para botar na sua view, tá ok? Vem em data, exportar, salvar e plotar, tá? Data, exportar, salvar e plotar. Pronto. Os meus 4 arquivos agora em formato TIFF. Esses aqui eu vou deletar, porque eu não quero mais e nem vou trabalhar com eles. E agora a gente vai lá para a interface do Envy, tá? Essa aqui é a interface do Envy, tá? Quem não tem o Envy, ou compra o software, ou não sei. Aí vocês veem aí como é que vocês vão fazer, tá ok? Eu tenho aqui o Envy. E eu vou puxar as minhas 4 imagens, tá ok? E eu tô trabalhando aqui nessa. Vejam, puxem as imagens que estão em TIFF, tá ok? Eu vou aqui selecionar logo as 4 só de uma vez. Selecionei, ele vai carregar aqui, tá? Já carregou já, o Envy já carregou a imagem. E agora eu vou fazer o mosaico, né? Já dando uma introduçãozinha de Envy, né? Para quem não sabe mexer no Envy, essa é a interface do Envy. E o Envy tem também uma ferramenta chamada Toolbox, que é semelhante à ArcToolbox aqui do ArcGIS, ó. A ArcToolbox do ArcGIS semelhante à Toolbox. Então o Envy ele tá muito semelhante ao ArcGIS
em aspecto de interface gráfica do programa, tá? Quem conhece aí o Envy há algum tempo sabe que o Envy ele não era assim. Então, o que a gente vai fazer aqui, primeiramente, é o mosaico, porque essa imagem ela tá toda o quê? Fragmentada. Então, a gente vai mosaicar essa imagem. Então, a gente vem aqui na toolbox e vem em mosaico e vem nessa segunda opção. E ele vai abrir essa janela aqui para você. Abriu a janela, você vem aqui nesse maisinho, ó, e adiciona. Seleciona a primeira imagem e dá um Shift para selecionar todas e pede para carregar. Pediu para carregar, ele vai aparecer, veja que ele já apareceu aqui, ó, para mosaicar. Pediu para carregar, eu não vou precisar ajustar nada aqui, tá? Para o mods eu não vou precisar ajustar. Uma outra oportunidade eu vou ensinar como fazer o mosaico numa landing site, que aí a gente precisa usar alguns padrões aqui e tal para preencher essas tabelas. Mas aqui pro mods eu não precisei usar nenhum tipo de outro padrão para estar modificando, então eu não vou entrar nesse detalhe. E vou logo na aba aqui exportar. E exporto em formato TIFF, procuro a pasta para onde eu quero exportar esses meus dados, tá? Eu tô trabalhando dessa aqui e vou exportar para cá. Então eu vou já aproveitar aqui, eu não quero ficar escrevendo muito, e coloco o mosaico, tá? Que é o que eu tô fazendo, mosaico. E dou um fim. Ele vai processar. Tá? Acabou de processar, tá? O meu mosaico aqui, ó. Vem aqui na mãozinha, ó, para pegar. E eu acabei de processar. E como eu não gosto de estar trabalhando com várias imagens para não ficar me confundindo, então eu venho aqui no meu Data Manager do meu Envy e seleciono a imagem que eu quero deletar e dou um X. E aí vou deletando a imagem do meu Layer Manager, tá? Então agora eu deixei só a minha imagem mosaico e vou reprojetar essa imagem. E eu vou aqui vem aqui nessa opção, ó, dentro de Raster Manager, tá? Dentro de Raster Manager vocês têm essas opções aqui. E aí vocês vão vir aqui em Project Raster, tá? Vem dentro de Project Raster, clique 2 vezes, vai aparecer essa palavra, vem em Browse para buscar o seu arquivo, tá? Dá um OK. A imagem ela vem lá do site da Amazon com essa projeção, tá? Então a gente vai reprojetar pro sistema geográfico para WGS84. Então veja, olha o que foi que eu fiz. Eu vi aqui, eu cliquei lá em geográfico, ó, buscar o tipo de coordenada, né? Entrar com dado de coordenada. Veja que é bem semelhante. Quem trabalha com ArcGIS já está familiarizado com esse tipo de ferramenta, então ele está muito semelhante ao mesmo processo que ocorre lá no ArcGIS. Vem em sistema de coordenada geográfica, né? Escolho mundo aqui e escolho WGS84, tá? Escolho meu formato TIFF e vou salvar com o nome, né? Vou dar a informação. O que eu estou fazendo é WGS84. O que foi que eu fiz na minha imagem? Primeiro eu tinha a minha imagem bruta, depois eu fiz o mosaico e agora eu estou reprojetando para WGS84. Então eu vou salvando essas informações na hora que eu for renomeando meu arquivo. Por que eu faço isso? Primeiro para me lembrar, por exemplo, se eu abrir esse arquivo daqui a uns 2, 3 meses, eu vou lembrar exatamente o que foi que eu fiz nele, né? E isso ajuda a gente se localizar também dentro da imagem, saber o que foi feito. E dou um OK. E ele vai reprojetar esse meu arquivo. Ele já reprojetou. Vejam que essa imagem ela é muito levinha, então ele reprojeta muito rápido, os dados são muito rápidos.
E eu venho aqui no meu Data Manager e deleto o antigo arquivo, que foi o mosaico, e deixo o atual, que é o mosaico WGS84. E agora a gente vai, de fato, converter os dados e temperatura em graus Celsius, tá ok? Agora é a parte principal do vídeo, que é o objetivo que a gente está gravando aqui, tá? Então, dentro do Envy, existe essa ferramenta aqui, dentro da Toolbox, que se chama matemática de banda, né? Eu vou clicar aqui. A fórmula já está aqui porque eu já tinha feito um processo, já tinha feito esse mesmo processo numa outra imagem. Então a fórmula, o Envy, ele já gravou aí essa fórmula aqui, tá? Mas como você não vai ter aí gravado, você vai abrir e não vai ter nada. Aí o que que você vai fazer? Ou você digita, tá? Ou então você copia, ó. Copia aí, dá uma pausa no vídeo e copia essa fórmula aqui, ó. Botão direito, copiar, copie. E basta você vir e colar esse dado aqui, tá? E pede para adicionar. Ele vai adicionar, ela já vai ficar aqui porque é a mesma fórmula, então ele já reconhece. Mas no seu caso aí, ela vai aparecer aqui normalmente, tá? Aí você dá OK. E aí, para onde que eu quero calcular essa fórmula? Eu quero calcular para dentro da minha banda, do meu arquivo mods, né? Então eu clico na banda que eu quero que ele faça esse cálculo, né? Então, como eu tenho só uma única banda, então aqui para esse sensor eu tenho essa banda, então eu vou clicar para a banda 1. Veja que a fórmula, ela especifica a banda 1 aqui, tá? E vou pedir para salvar. E agora eu vou renomear o meu arquivo como matemática de banda, tá? Para mim saber o que foi que eu fiz. E dou um OK. Ele já fez, eu venho aqui no meu Data Manager, vou deletar o arquivo anterior e vou deixar só o que eu fiz, a matemática de banda, tá? Tá aqui, ó. Tá ok? Então, agora o outro passo é o que? Reprojetar isso para UTM, né? Porque eu projetei agora para geográfico e agora eu vou transformar ele para UTM para a gente trabalhar melhor esses dados. Então eu venho aqui em sistema de coordenada para projeção em UTM, tá? Escolho UTM, WGS84, aqui eu tô em Sul América e vou escolher o fuso que é 22, tá? E você escolhe aí, vê qual é a área que você está trabalhando e escolhe o fuso certo para o seu local. E vou escolher o formato TIFF para exportar essa imagem, tá? E vou renomear novamente, só que agora eu tenho que dizer que eu fiz uma projeção para UTM, tá ok? E dou um OK. E ele vai reprojetar isso em UTM, tá? Ó, já reprojetou. Então eu venho aqui, não preciso mais, não vou trabalhar mais no Envy. Agora eu vou pegar essa imagem que eu salvei lá na minha pastinha lá e venho aqui no meu ArcGIS e vou adicionar ela aqui. Essa aqui são as 4 imagens que eu tinha anteriormente, então eu vou deletar elas, vou remover elas daqui e vou adicionar só a imagem que eu acabei de gerar lá no Envy, tá? Deixa eu ver se é a imagem mesmo, é a imagem. Então eu venho aqui e puxo o último arquivo que eu gerei lá, tá? Ok. Agora eu vou pegar um arquivo, um limite, que é o limite do estado do Pará, para mim fazer o recorte. Vou só mudar aqui as coresinhas dele, que ele tá, ficar uma cor bonitinha. Então o que eu vou fazer? Eu tenho uma imagem maior, né? Então eu quero obter esses dados apenas para esse limite, né? Só para o limite do estado do Pará. Eu não quero os dados para toda essa área, eu quero só para essa área aqui. Então o que eu vou fazer? Eu venho na minha Toolbox, venho em Space Analysis Tools e venho em Extract por máscara, tá? Extrair por máscara. O que é isso? Eu vou fazer um recorte dessa imagem para dentro do limite do estado do Pará, tá? Então ele abriu essa janela, então eu vou entrar com o dado raster e vou entrar com o meu arquivo máscara, que é para onde eu vou fazer o recorte,
tá ok? E vou pedir para salvar, né? Eu tô aqui nessa pasta aqui e vou pedir para salvar. Só que agora eu vou renomear Pará, né? Porque eu tô fazendo recorte para o estado do Pará e dou ok. Não esqueçam que quando vocês forem estar salvando qualquer arquivo raster aqui no ArcGIS, você sempre tem que colocar o ponto .tif, tá? Coloque o ponto .tif para não dar erro. Deixa eu ler aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o recorte para dentro do meu shape, né? E agora, enfim, nós vamos obter esses dados de temperatura, ó. E eu vou aqui em conversão tools, from raster, raster to point, né? Clico 2 vezes e ele vai me aparecer com essa janelinha aqui, tá? E aí eu vou entrar com o dado raster, né? O último arquivo que eu gerei, do estado do Pará. E vou pedir para salvar. E esse arquivo agora não é mais raster, é vetor. Então eu vou salvar dentro de uma pasta. Eu já tenho um nomezinho aqui que eu vou dar para ele, para não ficar digitando. E vou salvar dentro da minha pasta shape, tá ok? Você salva aí onde você quiser. E dou close it. E pronto. Acabou de aparecer aqui o meu dado, tá ok? Agora preste atenção, tá? Isso aqui é muito importante. Vejam que aqui na minha imagem eu tenho dados de temperatura de 45, a minha maior temperatura foi 45 e a minha menor foi menos 273, mas isso não existe, aqui nem pro Brasil não existe esse tipo de temperatura, menos 273. Por que que ele gerou isso? Vejam que aqui é um curso de rio, né? Então esse rio aqui, ou às vezes a imagem tem uma falha e o próprio programa ele preenche esse dado com esse valor negativo aqui, né? Então isso é automático. Então quando você obter esses dados de ponto, não vá trabalhar com esses dados diretamente, porque você vai ter esse erro aqui, tá? Então você vai ter que tratar esses dados. Como é que eu vou tratar esses dados? Eu vou ter que retirar todos esses pontos, todos os pontos que apresentarem valores negativos. Como é que eu vou tratar? Simples. Simples. Eu venho aqui em editor, start edit, escolho o meu arquivo, tá? Sim, continuar. E vou editar, tá? Venho aqui com o botão direito, tabela de atributos, tá? E aqui, ó, na minha coluna, eu tenho em grid code, eu tenho os dados da temperatura, tá ok? Então eu vou selecionar por atributo, olha, veja onde eu vim. Eu vim aqui nessa tabelinha aqui, ó, seleção por atributo. E vou selecionar para me procurar onde é que estão os dados de temperatura. E ele vai selecionar aqui vários valores de dados de temperatura que está aqui nesta coluna. E aí vejo que aqui o primeiro que aparece é o menos 273, que é o valor negativo. Então eu vou escolher ele, dou 2 cliques, ele vai aparecer aqui e mando aplicar. E ele seleciona todos os arquivos de valores negativos. Ele selecionou, você basta vir aqui nesse xizinho da tabela e deleta, porque você não vai trabalhar com dados negativos, tá ok? Deleta e fecha e bota para salvar essa edição. Aí o ArcGIS vai salvar, salvou, tá? E aí você dá um stop edit. Pronto, você acabou de salvar o seu arquivo, tá? Ah, eu quero agora exportar esses dados. Como é que tu exporta? Bom, eu agora no exato momento eu exporto pelo Xtools, tá? Que é um aplicativo que eu uso porque eu ainda estou trabalhando no 10.1, mas para quem está assistindo esse vídeo, com certeza tem gente que não tá trabalhando com 10.1, pode estar trabalhando com outro ArcGIS. Então, se você trabalha com 10.2,
O 10.2 ele já tem essa ferramenta lá dentro do Architobox de fazer uma conversão de um arquivo shape, né? De fazer essa tabela de atributos em Excel. Você pode estar exportando ele lá em Excel. Aqui no 10.1 eu não tenho essa opção, então eu vou usar o Xstudio, né? E como é que eu faço aqui no meu Xstudio? Eu venho aqui, quem tem o Xstudio aí, usa por aqui. E aí eu vou selecionar as colunas lá do meu shape, olha, veja que o shape ele está selecionado aqui, ó. Vou selecionar as colunas e dou um OK. E ele vai começar a processar esses dados. Só que como vai demorar muito, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e quando ele processar eu mostro para vocês, tá? Então, a gente acabou de gerar aqui o arquivo, olha. Ó, quando ele terminar todo aquele processo, ele vai gerar aqui uma tabela com os dados da temperatura, que é essa aqui, ó, grid code, tá? Então, essa é a tabela que é gerada. E aí, você pode trabalhar os dados conforme você queira, né, trabalhar. Então, se gostou do nosso vídeo, da nossa videoaula, dá uma curta aí o nosso canal e se inscreva no nosso canal para